Moisés. Antes de ser líder, antes de ser profeta, antes de ser chamado no meio de uma sarça, ele foi apenas um bebê, envolto em panos, colocado dentro de um cesto. Um menino hebreu que não deveria ter sobrevivido, mas que foi guardado por um propósito eterno. A história de Moisés não começa no momento em que ele enfrenta o faraó, mas no instante em que sua mãe, com o coração apertado e fé corajosa, o entrega ao rio, confiando não nas águas, mas no Deus que controla as correntezas. O Egito estava em tensão. A nação que um dia acolhera os descendentes de Jacó agora se tornava o berço da opressão. Um novo faraó, que não conhecia José, via o crescimento dos hebreus como ameaça. Seu decreto foi duro. Todo menino nascido deveria morrer. Era a ordem do medo tentando silenciar a promessa. Mas o coração de Joquebede, a mãe de Moisés, não se curvou. Ela o escondeu o quanto pôde. E quando não pôde mais, o colocou no Nilo dentro de um cesto selado com betume, como uma pequena arca, confiada ao cuidado divino. As águas levaram Moisés até o inesperado, a filha de Faraó. Ela o encontrou, ouviu o choro, e algo em seu coração se quebrou. Movida por compaixão, ela o acolheu como filho. E assim aquele que deveria ter sido destruído pelo Egito foi criado dentro do palácio egípcio, alimentado pela cultura, pela língua, pelo ensino dos mais sábios daquele tempo. Mas em seu coração, algo o ligava às suas raízes. Ele era hebreu, não por sangue apenas, mas por propósito. Mesmo vestido como príncipe, Moisés nunca deixou de pertencer ao povo escravizado. E essa dualidade, entre o conforto do palácio e a dor do povo, seria o solo onde Deus plantaria o chamado. Aquele menino salvo das águas cresceria para ser a voz que clamaria liberdade em nome do Senhor. Mas ainda era cedo. Ele precisava aprender. Precisava ser quebrado, moldado, escondido. Porque antes de guiar um povo, Deus precisava guiar o coração de Moisés. E é aqui que a história começa a tocar a nossa. Quantas vezes também nos sentimos fora do lugar, criados em palácios que não refletem nossa verdadeira identidade, cercados de conhecimento, mas vazios de direção. Moisés viveu isso, e mesmo sem saber, cada detalhe de sua jornada era cuidadosamente orquestrado por Deus. Não havia coincidência, havia propósito. O cesto, o rio, a filha de Faraó, o palácio, tudo fazia parte de um plano maior. E talvez hoje você esteja em uma fase em que tudo parece deslocado. Mas lembre-se, os começos mais simples podem esconder os chamados mais poderosos. Deus não se esquece de nenhum detalhe. Ele cuida dos começos, mesmo aqueles que surgem em meio ao medo. Moisés cresceu, e com os anos cresceu também o peso dentro do seu coração. Ainda que fosse tratado como um príncipe, algo dentro dele o lembrava constantemente de quem ele era. O sangue hebreu pulsava forte, e o som dos gemidos dos escravos não lhe era indiferente. Todos os dias, ao caminhar pelos pátios do palácio, seus olhos se voltavam aos campos de trabalho, onde os hebreus, seus irmãos, eram afligidos sem piedade. A injustiça lhe incomodava. O sofrimento do seu povo ecoava em sua alma. Foi num desses dias que Moisés presenciou uma cena que mudaria tudo. Um egípcio agredia um hebreu. E num impulso de ira e compaixão, Moisés interveio. Em questão de segundos, a violência tomou o lugar da razão. Moisés matou o egípcio, um ato que ele talvez tenha entendido como justiça, mas que se tornaria o estopim de sua fuga. O corpo do egípcio foi escondido na areia, mas o fato não permaneceu em segredo. No dia seguinte, ao tentar apaziguar uma briga entre dois hebreus, ouviu: "Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também, como fez com o egípcio?" Essas palavras foram como um espelho. Moisés viu sua ação refletida não como justiça, mas como precipitação. Sentiu o peso de sua escolha. E quando soube que Faraó havia descoberto o que fizera, não teve escolha senão fugir. Deixou para trás o palácio, o nome, a posição, e correu para o deserto. O lugar que para muitos representa fim, para Moisés foi o recomeço. No silêncio do deserto, Deus começaria a trabalhar o interior daquele homem que um dia falaria face a face com ele. Em Midian, Moisés encontrou um novo ritmo de vida. Longe da correria do palácio, agora cuidava de ovelhas.
de príncipe a pastor, de governante a servo. Durante anos, o deserto foi sua morada e sua escola. Ali, conheceu Zípora, filha de Jetro, e com ela formou uma família. Teve filhos, trabalhou, silenciou, e talvez tenha achado que Deus havia se esquecido dele. Mas o céu nunca esquece aqueles que foram separados para um propósito eterno. Certa vez, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo diferente. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Aquilo o intrigou. Aproximou-se, e foi então que a voz de Deus rompeu o silêncio de anos. Moisés, Moisés. O chamado era claro. Deus não o havia esquecido. Pelo contrário, estava preparando o momento certo para revelá-lo. Tirando as sandálias dos pés, Moisés entrou num território sagrado, não de terra, mas de destino. A sarça ardente não era apenas um milagre visual. Era o sinal de que Deus vê, ouve e age. Que Ele não está distante do sofrimento do seu povo. E que mesmo quando tudo parece parado, Ele está escrevendo a próxima página. Talvez hoje, alguém que ouve este vídeo esteja no deserto. Se for o seu caso, lembre-se, o deserto não é o fim. É onde Deus chama pelo nome. Se essa palavra já tocou seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda muito e faz com que mais vidas sejam alcançadas. A sarça ardia, mas o que queimava mais forte era o coração de Moisés. Diante daquela presença, ele ouviu o chamado mais desafiador de sua vida: voltar ao Egito e libertar o povo de Deus da escravidão. Aquele que havia fugido como criminoso, agora era convocado como libertador, mas sua reação não foi imediata. Moisés hesitou, sentiu o peso da responsabilidade, confrontou sua própria limitação e, diante da voz divina, sua resposta foi marcada por temor. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus não respondeu exaltando Moisés. Ele apenas disse: eu serei contigo. Porque a missão nunca dependeu da capacidade do homem, mas da presença de Deus. Moisés continuou apresentando objeções. Disse que o povo não acreditaria nele, que era pesado de boca, que não sabia falar. Mas a paciência de Deus era maior que suas inseguranças. Deus mostrou sinais, deu-lhe autoridade e enviou Arão como auxiliar. Moisés, mesmo com medo, estava sendo preparado para algo que iria muito além de sua força natural. Com o cajado na mão e uma promessa no coração, ele voltou ao Egito. Cada passo agora era um ato de obediência. O que antes era fuga, agora era missão. Ao reencontrar Arão, o irmão que não via há décadas, os dois se uniram para cumprir o plano de Deus. E ao chegarem diante dos anciãos de Israel, compartilharam tudo o que o Senhor havia dito. O povo ouviu e, quando viu os sinais, creu. Houve adoração. Um vislumbre de esperança renasceu entre os escravos. Mas nem tudo seria fácil. Quando Moisés foi até Faraó e declarou com ousadia: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. O coração do rei se endureceu. Em vez de libertação, o povo enfrentou mais dor. Faraó aumentou o trabalho, exigiu tijolos sem fornecer palha, e o sofrimento se multiplicou. O povo se voltou contra Moisés e ele, por sua vez, voltou-se a Deus em oração. Questionou, chorou, e foi nesse momento de aparente recuo que Deus reafirmou a promessa. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Moisés estava aprendendo que o chamado não é feito de conquistas rápidas, mas de perseverança em meio à oposição. Deus não prometeu facilidade, mas presença. Não prometeu atalhos, mas caminho. E esse caminho seria trilhado passo a passo, com fé, com luta e com dependência total do Senhor. Quantas vezes esperamos que as promessas se cumpram sem resistência, mas o processo é necessário. É no confronto com o impossível que Deus revela seu poder. Moisés descobriu isso. E a cada negativa de Faraó, a mão do Senhor se movia com mais força. Aquele homem que se dizia incapaz agora estava diante de um império, carregando em suas mãos não só um cajado, mas uma missão que mudaria a história. O confronto havia começado. Moisés estava diante do trono mais temido da terra, diante de um rei que se considerava um deus. Faraó não via o Senhor como autoridade. Para ele, o nome de Deus era apenas mais um entre tantos que desconhecia. Mas ele estava prestes a conhecer o poder, que não se dobra diante de coroa alguma. Com Arão ao lado,
Moisés começou a falar. O pedido era simples em palavras, mas carregado de peso eterno. Deixa o meu povo ir. E a cada recusa, o céu respondia com sinais. A vara que se transformava em serpente foi apenas o início. Vieram as águas que se tornaram em sangue. O Egito inteiro sentiu o gosto amargo da desobediência. Depois vieram as rãs, os piolhos, as moscas. Pragas que pareciam pequenas, mas que desestabilizavam o império. O Deus de Israel estava mostrando que até o menor dos elementos da criação lhe obedecia. Enquanto Faraó endurecia seu coração, o juízo se intensificava. Os animais começaram a morrer. Feridas surgiram nos corpos dos egípcios. O céu foi tomado por saraiva. Gafanhotos devastaram as colheitas, e as trevas cobriram a terra por 3 dias. Em cada praga, Moisés se colocava entre Deus e Faraó. Era o mensageiro, a voz de advertência, o instrumento da justiça divina. Mas mesmo diante do caos, Faraó resistia. Seu orgulho era um muro erguido contra a vontade de Deus. E quando o coração humano se fecha, o juízo encontra caminho. O clímax estava próximo. A 10ª praga não seria como as outras. Não afetaria apenas o ambiente, atingiria os lares. Deus anunciou que naquela noite todos os primogênitos do Egito morreriam, do filho de Faraó ao filho da serva. O anjo da morte passaria por toda a terra. Mas o povo de Israel recebera uma instrução. Cada casa deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. Onde houvesse sangue, haveria livramento. Onde não houvesse, o juízo entraria. Essa foi a noite da Páscoa, uma noite de pranto no Egito e de libertação para Israel. À meia-noite, o choro rompeu nas casas egípcias. O filho de Faraó estava morto, e pela primeira vez, o rei do Egito se curvou. Mandou chamar Moisés e Arão no meio da noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ide, servi ao Senhor. A escravidão havia sido quebrada. O povo estava livre. Deus cumprira sua promessa com mão forte e braço estendido. Mas a jornada apenas começava. Moisés agora conduziria uma nação inteira rumo ao desconhecido. E mais uma vez, ele não caminharia por conta própria. O Deus que havia falado na sarça agora guiava cada passo. A libertação sempre vem com propósito. Deus não liberta apenas para tirar de um lugar, mas para conduzir a um destino. Moisés sabia disso e estava pronto para obedecer. O povo saiu do Egito com pressa, levando consigo lembranças, promessas e pães sem fermento. Os hebreus, que antes se curvavam sob o peso dos tijolos e da humilhação, agora marchavam livres, guiados por um homem que havia aprendido a ouvir a voz de Deus. Moisés, com o cajado em mãos, liderava uma multidão de corações esperançosos, ainda sem saber que a verdadeira caminhada estava apenas começando. Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, mas pelo deserto, porque há caminhos que parecem fáceis, mas não preparam o coração. E o povo precisava aprender mais do que liberdade, precisava aprender confiança. Para guiá-los, o Senhor se fez presente visivelmente, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Sinais claros de que ele estava à frente. E onde Deus guia não há erro no trajeto. Mas bastou olharem para trás e verem o exército de Faraó se aproximando, que o medo voltou a gritar. O coração que antes celebrava a liberdade, agora tremia diante do perigo. Estavam encurralados entre o mar e os cavalos do Egito. A dúvida tomou conta, e como tantas vezes fariam ao longo da jornada, reclamaram. Por que nos tiraste do Egito? Diziam, como se preferissem a escravidão segura à liberdade incerta. Moisés, porém, permaneceu firme. Diante do povo assustado, disse com fé, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Foi então que Deus falou, por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. E Moisés estendeu o cajado sobre o mar. O impossível aconteceu. As águas se abriram, formando paredes à direita e à esquerda. Israel passou pelo meio, a seco. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar se fechou, cobrindo carros, cavaleiros e toda a força do inimigo. Aquela travessia não foi apenas física, foi espiritual. Foi o batismo de uma nação saindo da opressão para uma nova identidade. Na margem oposta, o silêncio foi quebrado por louvor.
Miriam, irmã de Moisés, tomou o tamborim e liderou as mulheres em cânticos. O povo cantou ao Senhor, celebrando a vitória. Foi uma das raras vezes em que a adoração precedeu a reclamação, porque logo depois, a caminhada no deserto mostraria que nem todos estavam prontos para a liberdade. A escassez de água e de pão faria muitos desejarem o que haviam deixado para trás. Mas Deus, mesmo diante da incredulidade, não deixou de cuidar. Fez brotar água da rocha. Enviou o maná todas as manhãs. Sustentava não apenas com provisão, mas com presença. Moisés, mais do que ninguém, compreendia que a maior dádiva não era a terra prometida, mas o próprio Deus caminhando com eles. Liberdade não é a ausência de luta. É a certeza de que em cada passo o Senhor está presente. A cada passo pelo deserto, Deus escrevia mais do que uma história. Ele formava um povo, e à frente de tudo estava Moisés, o homem que aprendeu a depender não da força, mas da direção do céu. Ele conduzia não apenas com palavras, mas com exemplo. Era o primeiro a se prostrar, o primeiro a clamar, o primeiro a esperar. E mesmo cercado de murmúrios, mantinha os olhos voltados para o alto. Chegaram ao Monte Sinai, um lugar árido, solitário, mas onde o céu desceu sobre a terra. Deus chamou Moisés para subir, e ali algo grandioso aconteceu. Relâmpagos cortavam o céu, trovões ressoavam, e o monte tremia. O povo ao pé da montanha via com temor, mas somente Moisés subia. Só ele entrava naquela nuvem espessa onde o Senhor falava. Foi ali que Deus entregou a lei, os mandamentos que moldariam não apenas a conduta, mas a identidade de Israel. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu diante da glória divina. Recebeu instruções, detalhes sobre o tabernáculo, normas para a vida em comunidade. Mas enquanto ele ouvia a voz de Deus, o povo lá embaixo perdia o foco. Achando que Moisés havia desaparecido, pediram a Arão que fizesse um Deus visível. E o bezerro de ouro surgiu, moldado pelas mãos daqueles que não souberam esperar. Uma imagem feita com o ouro que haviam trazido do Egito. O passado tentava se impor sobre o presente. Quando Moisés desceu do monte e viu a idolatria, sua alma se rompeu. As tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, foram quebradas ao pé da montanha. Era mais do que um ato impulsivo. Era a dor de quem via o povo trocando a glória eterna por um ídolo de metal. Ele repreendeu, corrigiu, intercedeu. E mais uma vez, subiu ao monte. Mas agora não para receber, e sim para pedir. Pediu que Deus perdoasse, que não os abandonasse, e se fosse necessário, que riscasse seu nome do livro da vida. Essa oração revelou o coração de um verdadeiro pastor. Moisés não era apenas um líder, era alguém disposto a se colocar entre o povo e a justiça divina. Alguém que conhecia a gravidade do pecado, mas também conhecia a misericórdia do Senhor. E Deus, em sua graça, atendeu ao clamor. Mandou Moisés lavrar novas tábuas, reafirmou sua aliança e prometeu: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Nessa nova subida, Moisés pediu algo ainda mais profundo: mostra-me a tua glória. E Deus, com ternura e soberania, respondeu que ele veria suas costas, mas não seu rosto, porque há coisas que o coração pode sentir, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando. A glória de Deus havia tocado seu ser, e ninguém que experimenta isso permanece o mesmo. O rosto de Moisés brilhava com uma luz que não era sua. Era reflexo da presença de Deus. O povo não conseguia olhar diretamente para ele. Tamanha era a intensidade daquele brilho. Foi necessário cobri-lo com um véu. Aquilo não era apenas um sinal externo. Era o testemunho silencioso de alguém que havia estado diante da glória. Moisés não precisava mais provar sua autoridade. Sua intimidade com Deus falava por si. O deserto continuava sendo o palco, e cada dia ali era um convite à fé. Moisés seguia liderando uma multidão que oscilava entre a adoração e a reclamação. Deus provia o maná diariamente, como chuva do céu, mas o povo sentia falta da comida do Egito. O maná, que antes era milagre, agora era motivo de desprezo. A ingratidão humana contrastava com a fidelidade divina. E Moisés, no meio disso tudo, carregava o peso do povo nos ombros
e o temor de Deus no coração. Em certa ocasião, eles reclamaram novamente por água. E Deus disse a Moisés que falasse à rocha. Mas tomado pela ira e pela exaustão, ele feriu a rocha com o cajado. A água jorrou, o povo bebeu, mas naquele gesto houve desobediência. Deus, que tanto o amava, não ignorou o erro. Disse a Moisés que por causa disso ele não entraria na terra prometida. Uma palavra difícil, um golpe profundo, mas Moisés aceitou, não se rebelou. Continuou servindo, guiando, orando, ensinando, porque o coração de um verdadeiro servo não está na recompensa visível, mas na obediência silenciosa. Moisés não liderava por ambição, mas por chamado. Sabia que sua missão era conduzir, e não necessariamente entrar. E ele continuava firme, mesmo sabendo que seus olhos não veriam a promessa concretizada. Isso é fé. Fé que não depende de resultados. Fé que confia no propósito, mesmo quando o caminho parece injusto. E assim, com paciência e temor, Moisés organizava o povo. Cada tribo, cada acampamento, cada detalhe era instruído por Deus e executado com zelo. O tabernáculo foi erguido com beleza e reverência. Era o lugar do encontro, a tenda onde Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Nenhum outro teve tamanha intimidade com o Altíssimo. E mesmo assim ele permanecia humilde. Seu rosto brilhava, mas seu coração se prostrava. Enquanto muitos desejavam os milagres, Moisés desejava a presença. Enquanto o povo pedia sinais, ele pedia direção. E é por isso que sua história resiste ao tempo, porque ela nos ensina que o que mais importa não é o destino, mas com quem caminhamos. Moisés era homem. Tinha limites, dúvidas, cansaços, mas sua essência era marcada por entrega. Uma entrega que o mantinha de pé, mesmo diante das pedras da crítica e das sombras do deserto. O deserto era longo, mas não era em vão. Era ali que Deus revelava sua vontade, ensinava a obediência e formava a identidade. E Moisés, como líder, seguia firme, mesmo quando o povo vacilava. Ele não apenas guiava caminhos, ele guiava corações. Ensinava a lei, lembrava das promessas e, acima de tudo, intercedia. Era o homem entre o céu e a terra, entre um povo instável e um Deus fiel. Em cada murmúrio, Moisés corria à presença de Deus. Quando as pragas vinham por causa da rebeldia, era ele quem se prostrava. Quando o povo temia, era ele quem lembrava que a nuvem ainda estava ali. Quando o povo se afastava, era ele quem pedia misericórdia. Seu amor por Israel era profundo. Não porque o povo fosse fácil, mas porque Deus o havia chamado para amar, ensinar e suportar. E não foram poucas as vezes em que o povo testou seus limites. Chegaram a desejar voltar ao Egito. Levantaram rebeliões. Culpavam Moisés por suas dificuldades, esquecendo-se rapidamente de tudo o que o Senhor já havia feito. Mas Moisés permanecia, com o rosto no pó e o coração no alto, sempre buscando no Senhor a força para continuar. Em meio à caminhada, surgiram leis que organizavam a vida da comunidade. Moisés era o canal por onde essas direções chegavam. Ele instruía sobre justiça, pureza, adoração e sobre como lidar com o próximo. Cada mandamento não era um fardo, mas um sinal de cuidado. Deus estava ensinando o povo a ser diferente, separado, santo, e Moisés era o instrumento dessa revelação. Enquanto os anos avançavam, o deserto também moldava gerações. Aqueles que haviam saído do Egito com o coração dividido não entrariam na terra prometida. Uma nova geração se levantava. Filhos que nasceram sob o sol do deserto, jovens que não conheciam o sabor do Egito, mas que também precisavam conhecer o Deus de seus pais. E Moisés compreendia que seu tempo estava chegando ao fim, mas ele não lamentava. Continuava ensinando, orientando, levantando novos líderes. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sinais de transição. Deus apontou Josué como sucessor, um jovem guerreiro fiel, obediente. Moisés o preparou com amor, sem ciúmes, sem resistência. Ele entendia que o chamado é maior do que o homem, e que o plano de Deus não termina com a partida de um servo. Continua com os que seguem o mesmo coração. Nos últimos dias, Moisés reuniu o povo. Recontou a história. Relembrou a aliança.
Alertou contra a idolatria. Incentivou a fidelidade. Suas palavras ecoavam como as de um pai que se despede, mas não com tristeza, com esperança, porque sabia que Deus iria com eles. E isso bastava. Moisés nos ensina que a liderança verdadeira não é medida por conquistas, mas por obediência, e que o maior legado de um servo é preparar outros para continuar o que Deus começou. Os últimos dias de Moisés não foram marcados por lamentos, mas por legado. Ele sabia que não pisaria na terra prometida, mas também sabia que havia cumprido o propósito que lhe foi confiado. O povo estava às portas de Canaã. A jornada havia sido longa, e os que restavam eram frutos de perseverança. E agora cabia a ele preparar essa nova geração para o que estava por vir. Com sabedoria e profundidade, Moisés começou a declarar tudo o que havia aprendido. As palavras que fluíam de sua boca não eram meros conselhos, eram princípios eternos. Ele falou sobre obediência, sobre fidelidade, sobre o perigo da idolatria e sobre a bênção de andar nos caminhos do Senhor. Suas palavras não vinham de um lugar teórico, mas de uma vida inteira de experiências com Deus. Foi nesse momento que ele compôs um cântico que falava da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo. Um cântico que deveria ser lembrado de geração em geração, porque Moisés sabia que a memória espiritual do povo era frágil e que, sem lembrar das obras do Senhor, corações poderiam se desviar. Ele alertou com ternura e firmeza, como um pai que ama e corrige, como um pastor que vela pelas ovelhas, mesmo quando já não pode caminhar com elas. E então chegou o dia. Deus chamou Moisés ao Monte Nebo. De lá, ele veria a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ele subiu só, como tantas vezes havia feito para ouvir a voz de Deus. Mas dessa vez não voltaria. Dos altos de Pisga, ele contemplou as campinas de Canaã. Viu o Jordão, viu as cidades, viu a terra que mana leite e mel. Seus olhos tocaram o que seus pés não pisariam. Mas não havia frustração, havia paz. Porque Moisés entendia que a missão não era sobre ele, era sobre Deus. Ele fora o instrumento. E agora, com o coração leve, estava pronto para descansar. E ali, nas alturas, Deus mesmo cuidou de seu último momento. A Escritura diz que o Senhor o sepultou, e até hoje ninguém sabe o lugar exato, porque o foco nunca foi o túmulo de Moisés, mas a obra de Deus através dele. Moisés morreu com os olhos claros e o vigor intacto. Não foi consumido pelos anos, porque foi sustentado pela presença. Viveu cada estação com propósito e partiu com a certeza de que a obra continua. Josué assumiria a liderança e o povo seguiria, mas a memória de Moisés ficaria viva, como um referencial, como um exemplo de fé, humildade e entrega total. Ele nos ensina que o verdadeiro sucesso não está em alcançar a terra, mas em ser fiel no caminho, e que, no fim de tudo, o maior privilégio de uma vida é caminhar com Deus. A vida de Moisés ecoa muito além do deserto. Sua história atravessa gerações, não apenas por tudo o que fez, mas por quem ele foi diante de Deus. Um homem que ouviu, que obedeceu, que se quebrou e que se levantou inúmeras vezes. Alguém que nos mostra até hoje que o chamado de Deus não se sustenta na perfeição, mas na disposição de se render todos os dias. Depois da sua partida, a memória de Moisés não desapareceu. Pelo contrário, ela foi preservada no coração de Israel. Era lembrado como o legislador, o profeta, o servo fiel. Os salmos o citam. Os profetas se referem a ele. E no Novo Testamento, sua figura ressurge com força, não como um herói intocável, mas como parte do plano eterno de Deus. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, diante dos discípulos, 2 homens apareceram ao lado dele: Elias, o profeta do fogo, e Moisés, o legislador do Sinai. Aquilo não foi por acaso. Moisés representava a lei, Elias, os profetas, e Jesus, o cumprimento de ambos. Era como se o céu estivesse dizendo: tudo apontava para ele. A história, a promessa, a libertação. Tudo encontrava sentido em Cristo. Mas mesmo diante da glória revelada naquele monte, foi Jesus quem brilhou mais forte. Moisés havia conduzido o povo até a fronteira da promessa.
Jesus veio para conduzir a humanidade até o Pai. Moisés intercedia para que Deus não destruísse. Jesus se entregou para que fôssemos salvos. Ambos amaram intensamente, ambos se doaram, mas só um era o Cordeiro perfeito. Ainda assim, o exemplo de Moisés permanece inabalável, porque ele nos ensina que Deus usa os improváveis, que ele escolhe os que tropeçam, os que hesitam, os que não sabem falar. Que o Senhor molda no deserto, fala na solidão e exalta o humilde. Moisés foi príncipe e pastor, foi forte e fraco, mas em tudo isso foi obediente, e é a obediência que marca o caminho da eternidade. Hoje, em meio a tantas vozes e tantos atalhos, o testemunho de Moisés nos chama de volta ao essencial. Ouvir a voz de Deus e segui-la, mesmo quando não compreendemos. Ele nos lembra que as maiores revelações não estão nos palácios, mas nas sarças. Que as maiores vitórias não estão nos gritos, mas nos sussurros de quem ora. Que os líderes de Deus não são definidos pelo poder, mas pela intimidade. E é por isso que, mesmo depois de sua partida, Moisés continua sendo espelho para aqueles que querem servir com verdade. Sua vida foi escrita com lágrimas, fogo, areia e céu. E ao final, o que mais importa não foram os sinais nem os feitos, mas a comunhão que ele teve com o Senhor. Porque quem anda com Deus, mesmo que parta em silêncio, deixa um rastro que o mundo jamais apaga. O eco da vida de Moisés se espalhou por séculos, não como um mito, mas como uma memória viva. Seu nome passou a representar muito mais do que um libertador. Ele se tornou símbolo de intercessão, coragem e fé. Sempre que Israel se encontrava em encruzilhadas espirituais, os profetas voltavam a citar o tempo de Moisés. Era como se a obediência dele fosse uma marca deixada na areia do tempo, visível mesmo em meio aos ventos das gerações. No coração do povo, Moisés era lembrado como o homem que havia subido ao monte e descido com a voz de Deus escrita em pedra. Era ele quem, em meio ao deserto, ensinava que a lei era mais do que mandamentos. Era a expressão do caráter divino. Era ele quem lembrava que a nuvem guiava de dia e o fogo iluminava de noite, porque Deus nunca abandona os que escolhe. A influência de Moisés não ficou presa aos pergaminhos. Ela se espalhou entre os ensinos dos mestres, nas orações dos sacerdotes, nos anseios dos pais por transmitir temor aos filhos. Cada geração que lia os relatos de sua vida era convidada a uma nova dimensão de entrega, porque Moisés não apenas viveu, ele apontou. Apontou para algo maior, para alguém maior. Em tempos onde a religiosidade se tornava mais importante que a presença, o nome de Moisés era frequentemente invocado, muitas vezes sem entendimento. Alguns o usavam para sustentar pesos que Deus nunca colocou, outros para justificar durezas de coração. Mas os que de fato compreendiam sua essência sabiam. Moisés não queria um povo preso à letra, mas rendido à presença. No ministério de Jesus, a figura de Moisés foi lembrada com frequência. Os mestres da lei o citavam para tentar confrontar o mestre, mas Jesus, conhecendo o coração do legislador do deserto, revelava algo mais profundo. Moisés vos deu o pão do céu, mas eu sou o pão da vida. Era o cumprimento, não uma negação, mas uma plenitude. Moisés preparou, Jesus cumpriu. E ainda hoje, quando olhamos para o caminho da fé, a sombra de Moisés nos acompanha, não como alguém a ser idolatrado, mas como um exemplo a ser seguido. Ele nos lembra que Deus ainda fala com os que se dispõem, que a liderança começa com serviço, que a verdadeira grandeza está naqueles que se colocam na brecha em favor dos outros. Moisés nunca buscou glória para si, ele apenas queria conhecer mais a Deus, e talvez por isso tenha conhecido como poucos. Sua oração simples, mas profunda: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir. Ainda é o clamor mais necessário em nossos dias, porque não importa onde vamos. Se Deus não for junto, não vale a pena dar um passo. Entre as muitas lições que a vida de Moisés nos entrega, talvez a mais profunda esteja no modo como ele se relacionava com Deus. Não era um relacionamento distante, nem uma formalidade religiosa. Era uma comunhão íntima, real, viva. Moisés falava com Deus como quem conversa com um amigo, não por ser perfeito, mas por ser sincero. Seu coração quebrantado era a ponte pela qual o céu descia até a terra.
Moisés não buscava apenas milagres, ele buscava a face de Deus. Enquanto o povo ao pé do monte pedia comida, água e segurança, Moisés pedia mais de Deus. Não se satisfazia com as manifestações externas. Queria conhecer o coração do Senhor. Queria ver sua glória. Queria mais do que provisão. Queria presença. E isso o tornou diferente. Na tenda do encontro, erguida fora do acampamento, ele se encontrava com o Senhor. Ali, longe do barulho da multidão, longe da inquietação das tribos, Moisés se ajoelhava e esperava. E Deus vinha. A nuvem descia, e a voz falava. E o povo, vendo isso de longe, se inclinava, porque sabiam que naquele lugar algo santo acontecia. Era nesse espaço de intimidade que Moisés recebia direção, força e clareza. E o mais impressionante é que mesmo com tudo o que já havia experimentado, ele ainda clamava: "Mostra-me a tua glória." Isso nos ensina que ninguém chega a um ponto de estagnação espiritual quando caminha verdadeiramente com Deus. Quanto mais se conhece, mais se deseja conhecer. A fome cresce e a sede se aprofunda. Mesmo diante de tantas experiências sobrenaturais, a sarça ardente, o mar vermelho, o monte Sinai, Moisés não se acomodou. Seu maior desejo era conhecer mais, ouvir mais, andar mais perto. E essa busca nos ensina que a maior recompensa de uma vida com Deus não está nos feitos, mas na comunhão. Ele também nos mostra o equilíbrio entre autoridade e humildade. Moisés guiava uma multidão, mas nunca deixou de se ajoelhar. Falava com reis, mas nunca se esquecia de ouvir a voz do céu. Era respeitado pelo povo, mas sabia que sua força vinha de um lugar secreto. Seu coração permanecia sensível, mesmo quando o povo se tornava duro. E talvez por isso ele tenha sido chamado de o homem mais manso da terra. O que sustenta um líder não é o seu domínio, mas a sua dependência. E Moisés viveu isso de forma exemplar. Em cada decisão difícil, ele se voltava para Deus. Em cada crise, subia ao monte. Em cada momento de fraqueza, reconhecia que precisava de ajuda. Ele nos ensinou que caminhar com Deus é mais do que seguir regras, é viver em constante diálogo com o Pai. E quando olhamos para tudo o que viveu, entendemos que o maior legado de Moisés não foi ter libertado Israel, mas ter nos mostrado o caminho da intimidade com Deus. A jornada de Moisés é, acima de tudo, uma história de fé, perseverança e obediência. Desde o seu nascimento em tempos de ameaça até os seus últimos dias no alto do Monte Nebo, sua vida foi marcada por encontros com Deus e por entrega constante. Ele não buscou fama, não correu atrás de poder. Ele simplesmente respondeu ao chamado. E essa resposta moldou uma das trajetórias mais impactantes de toda a Escritura. Moisés nos ensina que não é preciso nascer em circunstâncias perfeitas para ser usado por Deus, nem estar em um lugar favorável. O mesmo menino escondido num cesto, salvo das águas por misericórdia, foi aquele que enfrentou Faraó com ousadia. O mesmo homem que fugiu para o deserto por medo foi aquele que voltou ao Egito como mensageiro do Altíssimo. E o mesmo pastor de ovelhas, esquecido aos olhos do mundo, se tornou voz para uma nação inteira. Sua vida mostra que Deus não chama os prontos, Ele prepara os dispostos, que a liderança verdadeira nasce no lugar secreto, não no palácio, que o maior poder não está em erguer um cajado sobre o mar, mas em se ajoelhar quando ninguém está olhando. Moisés andou com Deus não por causa dos milagres, mas por causa da presença. Ele não dependia de sinais para crer. Ele cria porque conhecia a quem servia. Mesmo diante das suas falhas, Moisés foi fiel. Mesmo diante da negativa de entrar na terra prometida, ele não se revoltou. Continuou ensinando, guiando, servindo. Isso é maturidade espiritual. Saber que o nosso papel no plano de Deus é maior do que nossas expectativas pessoais. Ele compreendia que o mais importante não era chegar, mas permanecer no centro da vontade de Deus. A história de Moisés nos chama a refletir. O que temos feito com o tempo, com o chamado, com a presença de Deus? Estamos desejando apenas os milagres ou ansiando pela face de Deus? Temos obedecido mesmo quando não entendemos? Estamos dispostos a ser resposta, mesmo que o caminho seja longo? Moisés foi uma seta apontando para Cristo, e hoje
Nós também somos chamados a ser instrumentos do céu. Homens e mulheres que carregam no coração o mesmo clamor. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir, porque a verdadeira vitória não é conquistar territórios, é caminhar com Deus. E isso Moisés entendeu como poucos. Que a vida dele continue nos inspirando a buscar mais do Senhor, a ouvir sua voz, a obedecer mesmo quando dói, e a amar mesmo quando não somos compreendidos. Porque, no fim, o que vale não é o quanto andamos, mas com quem caminhamos. Se essa jornada te edificou, te tocou ou te inspirou de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser alcançado por essa mensagem. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam e mantêm acesa a chama da fé.